alvará é uma decisão, uma autorização do juiz para praticar um ato jurídico, que tem a ver aqui com a nossa matéria de direito sucessório. O alvará, ele pode ser concedido em diversas situações em relação aos bens deixados pelo morto. Então, se o morto deixou um bem, pode haver a necessidade de o juiz ter que autorizar para praticar um ato jurídico em relação a esse bem. E aí o juiz, então, manda expedir um alvará, dá uma decisão expedindo, autorizando a prática do ato, ou seja, expedindo o alvará. Começamos, então, com um conceito. O que é o alvará? Conceito de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, no livro dele, Inventários e Partilhas, no livro deles, né? Desses dois autores, Inventários e Partilhas. Alvará é uma sentença ou uma decisão interlocutória, é uma sentença ou uma decisão interlocutória autorizando a prática de um ato. Uma sentença, uma decisão interlocutória praticada pelo magistrado, autorizando a prática de um ato. Aqui no direito sucessório, o alvará pode ser feito de 3 formas, 3 espécies, portanto, existem de alvará. É o que nós vamos estudar agora com calma. Quais são as 3 espécies de alvará? Vamos lá, uma por uma, com calma. Primeira espécie, o alvará incidental. O alvará incidental. O que é o alvará incidental? O alvará incidental é o alvará que é requerido no meio do inventário. Então, durante o processo de inventário, o herdeiro, o legatário ou o inventariante pede o alvará. Então, o alvará incidental é requerido durante o inventário, por quem? Ou pelo inventariante, ou por herdeiro, ou pelo legatário. E aí, então, o juiz, no meio do processo de inventário, autoriza a prática de um ato. Exemplo de alvará incidental. Precisa vender um imóvel para pagar a dívida do morto. Durante o inventário, o inventariante, portanto, pede autorização para o juiz de direito do inventário para vender um imóvel ou um bem imóvel, um carro, um terreno, uma casa, para pagar as dívidas deixadas pelo morto. Então, o juiz autoriza, durante o processo de inventário, que seja vendido algum bem imóvel ou imóvel para levantar dinheiro, para o inventariante ter dinheiro para pagar dívidas deixadas pelo morto. É o chamado inventário, ou melhor, é o chamado alvará incidental. Conceito, então, de alvará incidental. Alvará incidental é o requerido no curso do processo de inventário, quando formulado pelo inventariante, herdeiro ou legatário. Quando formulado pelo inventariante, herdeiro ou legatário. Quando feito pelo inventariante, herdeiro ou legatário. Tá aí, então, o alvará incidental. Segunda espécie de alvará é o alvará em apenso. O alvará em apenso. O que é o alvará em apenso? O apenso ainda existe, né, gente? Antigamente, o apenso de um processo era por um barbantinho. Tinha um processo físico, em papel, tinha um barbantinho que ligava o apenso. Mas o fato de a gente ter transformado o processo em papel em processo digital não acarretou a extinção dos apensos. O apenso agora é digital também, né? Você tem lá os atos processuais, lá no Sistema de Informação da Justiça, o ESAG, né? Sistema de ESAG, SAJ significa Sistema de Automação da Justiça. Então você tem os atos processuais lá no Sistema de Automação da Justiça, no Sistema SAG, e embaixo tem apensos, e tem link, um link de cada apenso. Então você clica no link e abre o apenso. Os apensos continuam existindo, em vez de ser em papel, tal como era na época do processo em papel, agora é um link, portanto não é no meio do processo principal, é através de um link lá no final da página, tem um link, tá lá. Apensos, tem vários links, ou um link se for um apenso só, ou vários links se forem vários apensos. E quando que é utilizado o alvará em apenso? Quando o alvará vai ficar em apenso ao processo principal? Vai ficar em apenso quando
o pedido foi feito por terceira pessoa, por um terceiro, que não é nem herdeiro, nem legatário, nem o inventariante. Então, um terceiro faz um pedido de alvará. Exemplo de alvará em apenso. Vamos supor que eu compre a casa de alguém. Estou comprando e o vendedor dividiu em 36 parcelas. 3 anos eu dei uma entrada grande e o restante estou pagando em 36 parcelas. Eu estou pagando todo mês essa parcela. Só que quando eu terminar de pagar, nós vamos fazer escritura pública, né? Como popularmente se fala, vai passar a escritura pública, vai ser feita a escritura pública para eu poder registrar em meu nome. Só que nesse meio tempo o vendedor morre. Ora, se o vendedor morreu, ele não consegue transferir a escritura pública. Eu continuo pagando, termino de pagar, eu tenho direito a transferir o imóvel no meu nome, mas o vendedor morreu, o antigo proprietário morreu. E o processo de inventário está correndo. Eu, como um terceiro, eu não sou herdeiro, não sou legatário, não sou inventaria, mas eu tenho direito a ter a transferência daquele imóvel para o meu nome. Eu faço um pedido para o juiz do inventário, o juiz do inventário ouve todos os participantes do inventário, esse pedido fica em apenso ao inventário, não vai ficar no meio do inventário, e aí todos se manifestam, inventariantes, os herdeiros, todos que participam do inventário vão ter direito de se manifestar, a favor ou contra. Eu provo que eu comprei aquele bem, que eu paguei todas as parcelas, e o juiz autoriza a transferência do bem para o meu nome. Percebe, então, que esse pedido é feito em apenso ao processo de inventário, está vinculado ao processo de inventário, porque tem a ver com bem que pertencia ao falecido, né? Mas não vai ser feito no meio de um processo de inventário, porque quem está pedindo não é inventariante, nem legatário e nem herdeiro. Tá? Então está aí um exemplo de alvará em apenso. Conceito, então, o que é o alvará em apenso? Vamos lá, alvará em apenso. Processam-se em apenso aos autos do inventário, processam-se em apenso aos autos do inventário, os alvarás requeridos por terceiros. Os alvarás requeridos por terceiros, desde que apresentem matéria conexa com o processo principal. Desde que apresentem matéria conexa com o processo principal. Tem que ter alguma coisa a ver com o processo principal, com o inventário, né? Que está em tramitação, que é um bem pertencer ao morto, né? A pessoa morreu, deixou os bens que vão ser divididos no inventário, só que um desses bens não tem que fazer parte do inventário, tem que ir para um terceiro que tinha adquirido esse bem, pagou totalmente por esse bem, tem prova disso, consequentemente vai sair do inventário e vai ser transferido para um terceiro, e, portanto, se não fosse transferido para um terceiro, estaria no inventário. Então tem a ver com o inventário, tem a ver com a propriedade do pessoa que faleceu e que está sendo processado o inventário desse morto naquele processo principal de inventário. Está aí o alvará em apenso. E, finalmente, a terceira e última espécie de alvará é o alvará independente. O que é o alvará independente? Então, primeira espécie, o alvará incidental, já estudamos. Segunda espécie, o alvará em apenso, já estudamos. Agora, a terceira e última espécie, o alvará independente. O alvará independente, ele tem esse nome porque ele independe de inventário. Ou seja, não tem inventário. Não tem e provavelmente não vai ter inventário. Não precisa ter inventário. Por quê? Porque trata de coisas de pequeno valor. Se os herdeiros fossem fazer o inventário, iam provavelmente gastar mais dinheiro com o inventário do que com o alvará. Consequentemente, feito só um pedido de alvará, petiçãozinha de pedido de alvará, todos os interessados se manifestam, o promotor concorda, o juiz autoriza o levantamento desse dinheiro e a divisão entre os herdeiros. Por quê? Porque trata de pequeno valor financeiro. Tá? Dinheiro em conta corrente, de pequeno valor, de poupança, dinheiro em fundo de garantia que o morto deixou, PIS/PASEP do falecido, né? Restituição de imposto de renda do falecido. Então, esses valores de imposto de renda, PIS/PASEP, fundo de garantia, pequenos valores financeiros lá de conta bancária e aplicação financeira, poupança, desde que não sejam de alto valor, não precisa fazer inventário, basta fazer uma petiçãozinha de alvará, todo mundo se manifesta, promotor concorda, o juiz autoriza, acabou, dividido entre os herdeiros.
já é arquivado, morreu o assunto, não precisa usar todo aquele processo de inventário, com todos aqueles atos processuais do processo de inventário. Então, o alvará independente é para facilitar a vida dos herdeiros quando a herança não é de alto valor. Então, não vai ter inventário, na verdade. Portanto, ele é chamado de alvará independente porque ele independe da existência do inventário. Não vai ser feito sem a existência do inventário. Não vai ter inventário, tá? Vai ter só o pedido de alvará. O alvará independente, então, conceito de alvará independente é o alvará em que a lei dispensa a abertura de inventário. A lei dispensa, repito, a abertura do inventário, em razão da natureza dos bens ou do seu reduzido valor. Em razão da natureza dos bens ou do seu reduzido valor, nos termos da lei 6858 de 1980. Nos termos da Lei 6858 de 1980. O novo Código de Processo Civil, o atual Código e novo Código de Processo Civil, prevê expressamente, tal como o Código anterior já fazia, o Código de Processo Civil velho, lá no artigo 1037, já fazia essa previsão de resguardar essa lei extravagante, essa lei especial, só que agora, em vez de ser artigo 1037 do Código de Processo velho, do atual Código de Processo Civil, é o artigo 666 do novo Código de Processo Civil. Artigo 666 do novo Código de Processo Civil prevê expressamente que continuam sendo aplicadas as normas da Lei 6858 de 1980, que trata dessa possibilidade de não se fazer o inventário, não vai ter inventário, basta fazer um pedido de alvará e o juiz autorizar o levantamento desse dinheiro e a divisão desse dinheiro entre os herdeiros, mesmo que não seja feito o inventário, nessas hipóteses previstas na lei que eu acabei de falar, valores devidos de empregadores para empregados, fundo de garantia, dinheiro do imposto de restituição de imposto de renda, de PIS/PASEP e dinheiro em contas bancárias que não sejam de alto valor. Está aí, então, as regras do alvará.